Bom dia, irmãos e irmãs. Que o Senhor os abençoe. Estamos felizes com o Senhor, amém? O Senhor tem sido misericordioso conosco. O Senhor se lembrou de nós aqui em Filipinas, aqui na Ásia. Essa é uma bênção que temos esperado por muito tempo. Glória ao Senhor. Por favor, pode se sentar, irmãos e irmãs. Hoje estamos regozijados com a presença da serva do Deus vivente, a nossa irmã Maria Luísa. E ela está feliz de conhecer a todos os representantes dos países, porque sabemos que vieram de lugares muito distantes. E sabemos que também que amam a nossa irmã Maria Luísa e que amam o Senhor. E queremos que ela possa ver vocês de pé, levantando as suas bandeiras, verdade? Vamos começar primeiro com o grupo de Filipinas. Temos os irmãos de Filipinas aqui? Levanta suas bandeiras, assim. Sim, Filipinas, amamos a nossa irmã, la amamos, hermana. Amamos você, irmã. E também o grupo da China. Onde está o grupo da China? Uau, muitos irmãos e irmãs. De Nueva Zelândia. Nueva Zelândia. Está bem, que bom, bien. Bonito. De muito lejos. Muito longe. De Singapura. Desde Singapura. Ok, muito bem. Bem-vindos. Bem-vindos. Da Coreia. Muito bem, irmãos. Bem-vindos. Bem-vindos. Me falta algum outro país? Acho que estamos todos. Colômbia? O de Hong Kong. De Hong Kong, irmãos de Hong Kong. Bem-vindos. E agora os colombianos? Onde estão os colombianos? Muito bem. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Bom, irmãos e irmãs, vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Vamos dar graças ao Senhor por essa grande bênção, que o Senhor tem sido tão generoso conosco. Não é assim, irmãos? Sim, o Senhor tem sido generoso, misericordioso, cheio de compaixão, como diz a Bíblia. Mas, portanto, vamos dedicar ao Senhor esse momento. Vamos pedir ao Senhor que se manifeste nessa manhã, que liberte pessoas na Filipina, na Ásia, que o Senhor deu bênçãos na Ásia, na China, em Singapura, Coreia, em toda a Ásia. Glórias ao Senhor. Oremos ao nosso Deus e digamos: Deus maravilhoso, Deus de glória, Rei de reis, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos tão felizes de estar aqui. Que bênção, Senhor. Que bênção, que honra estar aqui diante de Ti e diante da Tua serva, a nossa irmã Maria Luísa. Estamos tão felizes, Senhor, e não conseguimos expressar o regozijo que sentimos em nossos corações. Por isso, Senhor, te pedimos que Tu se manifestes nesta manhã, como o Senhor sempre faz, que liberte muitos corações, que nos permita, Senhor, Te agradar e cantar-Te coros, cantando hinos para o Senhor, lendo as Suas Escrituras, aprendendo a doutrina que nos liberta, Senhor. Isso que queremos, Senhor, Pai Todo-Poderoso. Por isso, Senhor, fica conosco. Fica, Senhor, nessa manhã. Manifesta-te, Senhor, e permita-nos, Senhor, aprender e prestar atenção esta manhã, porque Tu és bom, Tu és misericordioso. A Sua misericórdia é para sempre, Senhor. Obrigado. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Tudo Te dizemos e Te pedimos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Glória ao Senhor. Pode sentar, irmãos. Estou feliz de vê-los. Estamos felizes de estar aqui juntos. Por isso também vamos nos mover nessa manhã diante de Deus. Vamos cantar ao Senhor, esquentar nossos corações. Vamos cantar o hino número 186. Quão grande Ele é. Hino 186.
Bendito o nome do Senhor. Glórias a nosso Deus. Estamos aqui juntos, dispostos a aprender a doutrina. E por que é tão importante a doutrina? Necessitamos da doutrina para evangelizar, para levar a palavra aqui na Ásia, para que o Senhor, quando estivermos na presença do nosso Deus vivente, quando estivermos diante da sua grandeza, nos coloque estrelas na nossa coroa. Amém, irmãos? Cantemos então o hino 232, estrelas na minha coroa. Hino 232. Glórias e honras seja sempre nosso Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande e cheio de compaixão. O Senhor mostrou esse dia faz muitos anos atrás. Quero compartilhar com vocês um testemunho. Uma irmã da China, no ano de 2022, durante a pandemia, teve uma visão e ela estava louvando ao Senhor e disse que nessa visão, de repente, foi levada e transportada a outro país, lá nas Filipinas. Dizia que era as Filipinas porque ela viu as bandeiras das Filipinas. E ela se perguntava, o que está acontecendo aqui? E ela viu um grande coliseu, um grande estádio, e logo viu a nossa irmã Maria Luísa entrando nesse estádio. E ela seguiu a irmã Maria Luísa e viu que era um grande estudo bíblico. Milhares de pessoas estavam aí, todos com a bandeira das Filipinas, como essa. E logo escutou uma voz que dizia: minha bênção está chegando às Filipinas. Mas não só isso, glória a Deus! Talvez hoje não vejamos no estádio, vemos só algumas poucas pessoas, talvez, mas a visão continua. Sim, amém. E a irmã disse que teve outra visão,
que era a continuação da primeira. Disse que o Senhor lhe falou: minha bênção está chegando à Ásia. Vou usar o povo asiático para levar a palavra e evangelizar em todo o mundo. Glória ao Senhor! Deus pôs aqui, hoje, estamos aqui para aprender, para preparar nossos corações, amém, irmãos? Assim que levantemos, vamos ficar de pé, vamos cantar ao Senhor. Assim que cantamos a Deus, cantemos com o coração o coro 129, servirei a Ti, Senhor. Poderoso ao Senhor, glórias ao Senhor. Irmãos e irmãs, creio que Deus está aqui conosco, amém? A presença do Senhor está aqui, amém? Sim, eu creio que Deus está aqui. Portanto, cantemos esse coro. Sei que aqui está, Senhor, porque sentimos, amém? O sentimos no nosso coração. Se vocês o sentem, as bênçãos chegam. Vamos receber as bênçãos do Senhor. Sei que estás aqui. Estás aqui.
Que a glória e a honra é para o Senhor. Irmãos e irmãs, quero compartilhar com vocês que o apóstolo Paulo viajou como que 16 mil quilômetros evangelizando e pregando. E aqui temos também a serva do Senhor, do Deus vivo, a nossa irmã Maria Luísa, ha viajado milhões de quilômetros ao redor do mundo, evangelizando, mostrando a misericórdia de Deus e o poder de Deus. E por isso, irmã Maria Luísa, estamos felizes em tê-la senhora aqui, irmã. Se sentimos felizes e gratos por a senhora também ter viajado tantas milhas, Senhor. Tem viajado muitas milhas, irmã. Se a senhora me permite, irmã, vou falar em espanhol, irmã, para que todo mundo saiba que a irmã Maria Luísa ha viajado muito, e essa é uma bênção que ela mostra o amor que a irmã tem para o Senhor. Glória a Deus. Bem-vinda de tão longe, irmã. Irmã, bem-vinda, irmã. Te amamos muito. Te amamos muito. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, levando em consideração que o que estamos fazendo hoje está sendo gravado e estará sendo visto em diferentes lugares do mundo onde a Igreja do Senhor está. Portanto, eu espero de vocês um sorriso e um cumprimento com muito carinho para todos os irmãos e as irmãs que estarão assistindo em diferentes lugares do mundo. Deus abençoe. Vocês podem sentar. E exatamente agora, no começo desta reunião maravilhosa, o Espírito Santo falava comigo e ele me disse que as diferentes pessoas que estão morando em muitos países e que hoje estão aqui conosco, porque nós estamos hoje reunidos, por exemplo, os que estão aqui nas Filipinas, eu cumprimento vocês com muito carinho. Eu amo vocês com todo o meu coração. Sempre penso em vocês. E o meu coração sempre transborda de alegria pensando na igreja nas Filipinas. Mesmo que estamos separados por milhares de quilômetros, mas aqui nós estamos, graças a Deus. Por isso eu cumprimento as pessoas aqui das Filipinas. Também, como eu disse para vocês, o Espírito Santo falou comigo, e os que vieram da China, do Japão, de Singapura, de Hong Kong, de Mongólia, de Coreia do Sul, da Nova Zelândia e os dos Estados Unidos, o Espírito Santo me disse: eu usarei todos eles para evangelizar neste continente. Eu os enviarei. Ele disse, o Espírito Santo disse, eu os enviarei para que ganhem almas para o reino de Deus, para que as pessoas conheçam que existe um Deus verdadeiro, um Deus real, um Deus em espírito e em verdade. E o Senhor estará abençoando neste continente muitos, porque muitos conhecerão a sua palavra e chegarão ao reino de Deus. Foi isso que o Espírito Santo me disse quando nós começamos o culto. Glória ao meu Deus, eu agradeço ao Senhor. E os irmãos e as irmãs que vieram destes países que eu mencionei, Deus tem um trabalho muito grande para vocês, uma obra muito grande vocês realizarão e Deus os abençoará, os levará da sua mão e estará os respaldando para que vocês falem sobre Deus, para que falem sobre a palavra de Deus. Então agradecemos ao Senhor por esta promessa que Ele acabou de fazer hoje nesta reunião, que a glória seja para Ele. Eu me lembro que faz mais ou menos 60 anos o Senhor fez um chamado. O Senhor nos deu a primeira profecia. E durante essa profecia,
estávamos 4 pessoas orando e o Espírito Santo disse para nós: continuem orando, continuem se congregando, porque deste pequeno grupo, ou redil, eu estarei formando uma igreja muito grande, tanto aqui na Colômbia como no mundo todo. E o Senhor disse: e serei eu quem estarei convertendo os corações de cada pessoa. Eu os convencerei, e a igreja será muito grande, e eu a governarei. Bendito seja Deus! E assim se passaram todos estes anos, e nós estamos aqui, nas Filipinas, graças à promessa de Deus. E também os irmãos ou irmãs colombianos que mudaram e moram na China, no Japão, na Singapura, em Mongólia, em Nova Zelândia, Coreia do Sul. Todos vocês, irmãos, não é casualidade vocês chegarem nessas cidades e nesses países morarem. É porque Deus os enviou para que a palavra de Deus continue se estendendo pelo mundo todo, como Deus prometeu. Portanto, agradecemos ao nosso Deus, agradecemos o Senhor pela sua misericórdia e pelo seu amor. Agradecemos porque Deus tem misericórdia de todos os seres, porque todas as pessoas e os seres humanos são a criação de Deus, são criaturas feitas por Deus, e a mão de Deus estará com todos os que Ele chamou e escolheu para o seu reino celestial. Agradecemos ao Senhor. Vocês estão aqui hoje na presença de Deus. Todos estamos na presença de Deus, desse Deus em espírito e em verdade. Um Deus que nós não conseguimos tocar, como eu consigo tocar isto aqui, não podemos tocar nele assim, mas nós sentimos ele no coração. O seu Espírito anda conosco, ele nos dá a paz, a felicidade, a tranquilidade. Ele nos abençoa materialmente, Ele nos abençoa espiritualmente, ouve as nossas orações, e quando nós estamos sofrendo, quando estamos passando por dificuldades, quando temos tristezas, Ele vê, Ele nos ouve e Ele nos consola. Ele está do nosso lado para nos abençoar. Bem, agradecemos a Deus, agradecemos ao Rei. Depois deste cumprimento curto que eu dei para vocês hoje, agora sim, leremos a palavra de Deus, a Bíblia, o livro universal que Deus deixou para dar a conhecer, para mostrar os seus caminhos. A Bíblia é o único livro que fala para nós do Deus verdadeiro, do único Deus que existe, que dirige o universo, que o governa, e é o dono e o amo, o dono e o Senhor de tudo o que se chama o universo. Glória a Deus! Portanto, estaremos abrindo a Bíblia em Isaías. Nós estaremos lendo um pouco sobre o reino do Senhor Jesus Cristo, o reino de Cristo Jesus como nosso Rei, que está reinando em nossas vidas, reinando no mundo todo. E Ele veio ao mundo para pregar o seu evangelho perfeito. Primeiramente, nós vamos abrir a Bíblia em Isaías, no capítulo 9, onde temos uma das muitas de milhares de promessas que Deus fez durante a antiguidade para falar aos homens, aos seres humanos, para falar a eles sobre a sua palavra, os seus caminhos, os seus planos e os projetos de Deus que Ele tinha para o ser humano. Como Deus queria dar paz e felicidade e salvação a todos os seres humanos. E é por isso que Deus falou por meio dos seus profetas e fez muitas promessas que no futuro viria o Salvador, o Rei,
o prometido de Deus, que salvaria o mundo, que seria um rei perfeito e que reinaria no mundo todo e que ele pregaria o seu evangelho, as boas novas, as coisas novas que Deus tinha para salvar a humanidade. Assim, o Senhor falou sobre Jesus Cristo. E aqui em Isaías, o profeta, no capítulo 9, nós estaremos lendo no verso 1, onde diz, mas já não haverá mais escuridão para que agora vive em angústia. Aqui está falando sobre a igreja, sobre o povo de Deus, ao qual o Senhor chamava da sua mulher, chamava da sua igreja, como se essa igreja fosse uma mulher, falando sobre a igreja que está composta ou formada por milhares de homens e mulheres no mundo todo, que farão parte do povo, ou da igreja, ou da esposa, ou da mulher do Senhor. E é por isso que ele está dizendo, mas já não haverá mais escuridão para que agora vive em angústia, tal como a aflição que sobreveio no passado à terra de Zebulon e à terra de Naftali. Pois ao final encherá de glória o caminho do mar, daquele lado do Jordão, na Galileia dos gentios. Neste verso número 1, está destacando que Deus se lembraria dos gentios, quer dizer, das nações estrangeiras que, naquela época, Deus não enxergava eles como seu povo, porque para Deus somente existia o povo de Israel. Mas haviam outras nações, muitas, ao redor, em diferentes lugares do mundo. Eles, naquela época, não tinham a oportunidade de viver com Deus, de ouvir a palavra de Deus, e muito menos de serem guiados por Deus. Portanto, o Senhor, ele fez esta grande promessa, que no futuro, quando viesse o seu rei, quando o Senhor Jesus viesse, ele pregaria sim a palavra a todos e faria um chamado para a vida eterna, e que todos desfrutariam da plenitude da presença de Deus, e agradecemos a Deus pela sua misericórdia. É por isso que diz aqui, os gentios, todas as nações que não faziam parte do povo de Israel eram chamados de estrangeiros ou gentios. E aqui no verso número 2 diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aqui também estava falando sobre o povo de Israel, porque mesmo que eles tinham a lei de Moisés, eles não tinham a praticado, tinham se esquecido desses mandamentos divinos, e cada um fazia o que achava de melhor, e não andavam nos caminhos de Deus. Portanto, quando o Senhor Jesus Cristo apareceu na terra, lá em Jerusalém exatamente, o Senhor disse para eles, porque ele diz aqui na profecia, o povo que andava em trevas, quer dizer, na ignorância da palavra de Deus, diz aqui, viu uma grande luz, ouviu a doutrina do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo começou a pregar o reino dos céus. E assim o Senhor disse, ele dizia, o reino dos céus está se aproximando, então se convirtam, abram os seus olhos, abram os seus ouvidos, abram o seu coração, porque o reino está se aproximando, se aproximou, e a salvação está muito perto de cada um. Era essa a pregação que o Senhor começou naquela época, e nós estamos há mais de 2000 anos nessa pregação. E aqui continuamos lendo, diz, aos que habitavam na terra de sombra e morte, começou a brilhar a luz. Essa luz chama Jesus Cristo Nazareno.
A luz resplandeceu, brilhou sobre eles. O Senhor Jesus Cristo apareceu na terra pregando e fazendo milagres e sinais, prodígios, e mostrando o seu nome e fazendo conhecido o nome de Deus, o nome desse ser supremo, desse ser que se manifesta em espírito, um Deus que não é matéria. Não é uma escultura, não é uma estátua, não é um quadro. Deus existe em espírito e é assim mesmo como deve-se buscá-lo, em espírito e em verdade. E é isto que o Senhor Jesus Cristo ensinou, mas nós aqui estamos lendo a promessa do profeta, a promessa que se cumpriu milhares de anos após com a vinda do Senhor Jesus Cristo. É por isso que no verso 2 ele destaca que o povo andava em trevas, na ignorância, mas que o Senhor brilhou para todos, e todas as pessoas, alguns maravilhados, diziam: quem é aquele homem? Ele é profeta? Cada um dizia uma coisa, mas o Senhor, ele disse: eu sou o enviado de Deus e vim para salvar e para resgatar as almas. E aqui no verso 6, vamos passar ao verso 6, onde temos a promessa divina, porque um menino nos nasceu, falando sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Diz: um filho nos é dado, e o principado está sobre seu ombro. E será seu nome admirável. Vejam os nomes que Deus deu para esse ser que nasceria de uma mulher. E diz: e será seu nome admirável, conselheiro, Deus forte. Aqui está dizendo que ele era Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. É os nomes que o meu Deus deu para esse ser que nasceria. Mas o mais importante é que era o próprio Deus quem estaria se tornando uma criança e nasceria de uma mulher. Estaria se convertindo num ser humano para conseguir estar com os homens, com a humanidade, para que as pessoas o vissem e o ouvissem. Porque se Deus tivesse pregado a sua palavra em espírito, onde alguém ouviria uma voz, eu penso que as pessoas não acreditariam. As pessoas teriam se espantado, falando: quem está falando comigo? O que é esta voz que eu estou ouvindo? Ninguém entenderia. E é por isso que Deus decidiu se tornar um ser humano por um tempo. Porque não era somente a plenitude de Deus, mas era uma parte de Deus que se tornou um ser humano para andar com a humanidade. E agradecemos o nosso Deus. E é por isso que naquela época, o povo que se chamava o povo de Deus, o povo de Israel, não creram nele, não creram em Cristo Jesus, porque eles viam um homem. Eles diziam: ele é um ser humano como nós. Poderá ser somente profeta. Contudo, o Senhor pregava o reino, e ele disse que ele era o enviado de Deus, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Filho do homem, mas ninguém quis crer nele. Mas tudo bem, nós continuaremos aqui na nossa leitura, e diz aqui, no verso 6, vamos terminar de lê-lo. Nós já lemos o verso 7. No verso 7 diz: depois dessa criança, desse menino nascer, cujo nome era admirável, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe de paz, diz a dimensão de seu império, um reino, um império, mas não era físico ou material, era espiritual. O reino do Senhor Jesus Cristo é espiritual. E é por isso que ele promete que haverá pessoas do mundo todo, de todas as nações, que se converterão
a ele e formarão parte deste império, e todos os que se converterem a esta palavra, a este verdadeiro evangelho, a seguir o Senhor Jesus Cristo como o Rei, todos nós seremos reis e sacerdotes. Glória ao Senhor! E diz aqui no 7, a dimensão de seu império e a paz não terão limites sobre o trono de Davi e sobre seu reino, para o restaurar e o consolidar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. Glória a Deus! Para sempre é o reino do Senhor. Diz, o zelo do Senhor dos exércitos realizará isso. Glória ao Senhor, porque tem sido assim. Se passaram já mais de 2000 anos e nós estamos aqui em pé na frente do nosso Rei, diante deste menino que Deus prometeu por meio de Isaías, que estaria vindo, que nasceria e que o seu império, o seu reino, avançaria e abrangeria o mundo todo. Mas não significa que o mundo todo vai aceitá-lo ou até crerão nele, mas os escolhidos de Deus sim, em cada cidade, em cada povoado, em cada país, em cada continente, receberão a bênção de Deus, porque lá haverá ou estarão os seus escolhidos. Agradecemos o nosso Deus, porque esta igreja do Senhor continuará em frente, seguirá, e Deus estará sustentando até a sua vinda nas nuvens. Quando diz na Bíblia que ele virá nas nuvens recolher o seu povo, as pessoas de todas as nações. Lá, naquele tempo, todos nós estaremos na presença de Deus, pessoas de todas as nações, e haverá um só idioma, porque a linguagem de Deus é universal, e é isso que nós falaremos lá. A linguagem de Deus, o idioma que Ele estará nos dando para nos comunicar. Agradecemos ao Senhor porque são estas as bênçãos dEle. E agora vamos passar ao cumprimento destas promessas que nós lemos agora há pouco para o futuro, que seria a vinda de Cristo, ou o nascimento, melhor, do Senhor Jesus Cristo. Aqui em Mateus 4, no verso, nós vamos ler do verso 12 até o 16, que é uma pequena prova sobre o cumprimento das promessas de Isaías 9, do que nós lemos agora. E diz aqui: quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para a Galileia. Aqui nós já encontramos esse rei que começou a reinar e a pregar o seu evangelho, a pregar a sua palavra. E diz aqui que ele ouviu que João estava preso. Então ele viajou até a Galileia, que era uma cidade de Judá, e diz: e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, junto ao mar, nos confins de Zebulon e de Naftali. Então ele chegou lá, ficou naquelas cidades, e diz aqui que para que se cumprisse a profecia que fora dito por meio do profeta Isaías, quando disse a profecia: terra de Zebulon, no verso 15, e terra de Naftali, caminho do mar, do outro lado do Jordão, Galileia dos gentios. E vamos levar em consideração o que diz aqui, Galileia dos gentios, e é porque lá moravam povos estrangeiros que não faziam parte do povo de Israel. Mas o Senhor Jesus Cristo chegou lá pregar o reino de Deus, para que se cumprisse o que fora dito por Isaías, que o Senhor viria, que esse rei viria pregar para todas as nações, porque todos teriam o direito de ouvir a palavra de Deus e também de serem abençoados por ele, graças ao Senhor.
e diz no verso 16: o povo que vivia em trevas, nós já lemos isto em Isaías. O povo que vivia na ignorância, em trevas, os que viviam na região e na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, porque apareceu Jesus Cristo o Nazareno, para pregar as boas novas de salvação, ou o reino dos céus. Tinha se aproximado, glória ao Senhor. E no 17 diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer para as pessoas: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Glória ao Senhor. E assim, sucessivamente, o Senhor começou a pregar a sua palavra por todas aquelas cidades, povos, falando sobre o reino de Deus, falando para as pessoas que elas tinham de crer num Deus verdadeiro, num Deus em espírito e em verdade. Porque as pessoas estavam vivendo na ignorância, eles estavam vivendo na desobediência a Deus. E por isso o Senhor vinha para lhes dar as novas de salvação, o caminho da salvação. O Senhor começava a ensinar a cada um: veja, este caminho que você deve seguir. E qual era o caminho? Jesus Cristo. Cristo Jesus mesmo. Ele era o caminho, ele era a vida, ele era a salvação de todos os homens e mulheres que estivessem dispostos a aceitar a sua palavra, seguir os seus caminhos e cumprir os seus mandamentos. Glória a Deus. Foi essa a forma como o Senhor começou a pregar e a se manifestar e fazer os milagres e fazer os sinais para que as pessoas crescem. E nós hoje, depois de terem se passado mais de 2000 anos, nós também estamos aqui diante do nosso Deus, diante desse Rei que vive para sempre. E Ele nos faz promessas, Ele nos move, Ele coloca no nosso coração o sentimento do que devemos fazer. Ele nos dá paz, Ele nos dá felicidade. E eu creio que vocês têm sentido essa felicidade, essa paz da qual eu estou pregando neste momento. Vocês já sentiram isso, não é? Glória ao nosso Deus. E agradecemos ao Senhor por este evangelho verdadeiro. Como sempre eu preguei, o evangelho verdadeiro é aquele onde o Espírito de Deus se manifesta, onde Deus dá para nós os dons espirituais. E nós todos sentimos a presença de Deus, e Ele fala conosco pela profecia, por meio de sonhos, de visões, e Ele cumpre para nós, e Ele nos transforma, e Ele nos muda, nos dá a paz e a felicidade. E nós somos alegres no caminho de Deus. Mesmo que tenham-se dificuldades e tribulações, nós clamamos a Deus, oramos, e Ele nos ouve e nos dá paz. Agradecemos o Senhor. Ele nos ajuda a resolver os nossos problemas. Agradecemos ao nosso Deus por isto. E a glória e a honra sejam para o nosso Deus. Eu gostaria que nós cantássemos um coro antes de começar a realizar as perguntas que teremos hoje, porque hoje é estudo bíblico e vocês trouxeram as suas perguntas. Mas vamos cantar um coro antes. Os irmãos que vieram de lá do Japão, bem, como eu sei que todos eles são colombianos, me digam que coro vocês querem que cantemos. E não sei como nós faremos com os idiomas, mas qual coro? Qual coro? Vamos cantar esse coro que diz: o gozo do Senhor a minha fortaleza é, que eu creio que é o número 12. Vamos cantar o gozo do Senhor, assim, sem a música, sem a melodia. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza
ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. E su gozo sin medida Ele te dá. Bendito seja o Senhor. Glória ao nosso Deus. Vocês podem sentar. E assim, nós vamos começar com o nosso estudo bíblico do dia de hoje. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Meu coração se enche de gozo de estar frente a frente com você. É um momento, uma promessa que esperei por muito tempo. Irmã, minha pergunta é sobre o dízimo. A Bíblia e o Espírito Santo têm nos ensinado que dizimar é um ato de obediência ao Senhor. E entendemos que dizimar é dar 10% do que recebemos, do que nós ganhamos ou encontramos ao Senhor. Mas o que acontece se recebemos uma herança que não temos o valor, que não podemos tampouco pagar o dízimo? Por exemplo, um negócio, que recebemos um negócio de herança, uma terra. Se é que vendemos essa terra e essas coisas, podemos dar o dízimo. Mas e se não queremos vendê-lo? E se queremos continuar com esse negócio que herdamos? E viver na casa ou nesse terreno que recebemos? E passar a nossos filhos ou às seguintes gerações? Como damos o dízimo nessa situação, irmã? Bem, ok, irmã. A irmã diz que você recebe uma herança. Vamos supor que você recebeu a herança dos seus pais. Os seus pais faleceram e eles deixaram uma herança para distribuí-la entre 1, 2 ou 3 filhos que ele teve. A parte que corresponde a você, você deverá fazer a soma do quanto é o total da sua parte, da sua porção. E é isso que você dará de dízimo. É lógico que você não vai vender o que lhe corresponde, provavelmente, mesmo que, ao momento de distribuir uma herança, por obrigação, deve-se colocar à venda para conseguir separar o que corresponde para cada um. A distribuição desse bem pode acontecer com essa venda. Se não for vendendo, se eles dizerem, corresponde para você essa terra, essa aqui é a terra do seu irmão e essa aqui é a terra da sua irmã, então você pode perguntar, quanto vale a minha terra? Eles vão dizer, vale tanto, e você dará o dízimo disso, mesmo você não vendendo, você dará o dízimo. Se no momento você não tem o dinheiro, Deus lhe dará um prazo para que você possa trabalhar e você possa juntar e dar o dízimo dessa compra. É isso. Você pode fazer isso. Se é um negócio que você herdou esse negócio, os negócios geralmente, a cada ano, a cada 2 anos, se faz uma liquidação do quanto se vendeu, quanto se ganhou da receita e do que você recebeu e ganhou, daí você pagará o dízimo. O negócio vai continuar no ano que vem ou aos 2 anos, quando você fazer de novo a liquidação para ver como está indo o seu negócio, o quanto você ganhou ou perdeu esse ano. E eu penso que um filho de Deus nunca vai perder, ele sempre vai ganhar alguma coisa, então você vai dar novamente o dízimo do outro ano. É assim como acontece o dízimo. Isto é uma coisa que a pessoa deve fazer de coração, desejando amar a Deus
e agradá-lo, e agradar a Deus em tudo. E aí Deus vai ensinando para a pessoa como ou de que forma poderia fazer bem as coisas para que não acabe cometendo um erro. Bem, vamos continuar? Vamos continuar. Good afternoon, Sister Maria Luisa. Bienvenidos. Welcome to Bem-vinda, Irmã Maria Luisa, nas Filipinas. Thank you so much. Mas obrigada por vir com sua família. I have a question. Tenho uma pergunta. John 14. Em João. May I read? 42. 14. Em João 14, verso 2. João 14, verso 2. May I read, sister? Posso ler, irmã? 14, verso 2. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And I go to prepare a place for you. I come again and receive you to myself. And there where I E me vou e vos preparo lugar. Virei outra vez e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. And where I go, I know, and the way you know. Sabeis aonde vou e sabeis o caminho. And my question, Sister Maria Luisa, E minha pergunta, irmã Maria Luisa, é: how does the Lord como o Senhor prepara um lugar para nós? The Lord is grande, He's great. Porque o Senhor é grande, é majestoso. Bem, aqui diz, na casa de meu pai há muitas moradas, há muitas. Diz, do contrário, já vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Porque esses lugares ou essas moradas que Deus tem para a sua igreja, para os seus crentes, que serão milhares, milhões, então Deus, Ele também tem para alguns coisas maiores do que para os outros. E isso vai depender do trabalho que eles tenham feito durante a sua vida para Deus. Segundo isso, Deus os premiará. Quem tenha servido a Deus, tenha obedecido, seguido o seu caminho com fidelidade, com obediência, muito provavelmente Deus terá uma morada superior para essa pessoa. É segundo o que cada pessoa tenha feito na sua vida. Assim mesmo, Deus lhes dará as suas moradas. Por categorias, como por bênçãos. O Senhor dá mais para uns do que para os outros. Lembremos que o Senhor Jesus Cristo ensinou sobre uma ilustração, onde ele disse que havia um pai de família que contratou pessoas para que trabalhassem no campo dele. E lhes disse, eu te pagarei tanto. Ele ofereceu para todos o mesmo. A cada um ele disse, pagarei tanto, vá, trabalha. E diz que quando faltava 1 hora para terminar a jornada de trabalho, chegou o último e ele disse, vá, trabalha e eu te pagarei. E diz na Bíblia que ele pagou o mesmo para essa pessoa. E os outros que tinham trabalhado às 8 horas, eles reclamaram. Disseram, Senhor, mas por que pagaste para esse que só trabalhou 1 hora? Lhe deste o mesmo salário do que eu, que trabalhei 8. E o Senhor lhe disse, não me questiones, não se preocupa. Deixa e respeita o que eu quero fazer. Ao que eu quero dar mais, eu darei mais. E ao que não, não lhe darei. É a minha vontade. E tu respeita a minha vontade e não me perguntes mais. E é assim. Então, quando o Senhor diz, eu prepararei moradas para vocês, é porque essas moradas também terão uma especialidade segundo a vontade de Deus com essa pessoa, enquanto ela morou no mundo e fez o seu trabalho para Deus. É isso, irmãos. Vamos seguir? Vamos seguir? Sim, irmã. Sister Maria Luisa, welcome to the Philippines. Bom dia, irmã Maria Luisa, bem-vinda às Filipinas. Promise of the Lord fulfilled that I will be asking a question. And my question is, what are spiritual shackles and how does it affect in our relationship with the Lord? Quais são as ataduras espirituais e como afeta nosso relacionamento com o Senhor? Bem, as ataduras, a irmã está perguntando quais são? As ataduras são empecilhos, não é?
alguma coisa que impede que eu receba a bênção de Deus. Essa bênção pode ser material ou espiritual. Bênçãos materiais são a casa, moradia, roupa, viagem, dinheiro. Essas são as bênçãos materiais. A saúde também é uma bênção material. E as bênçãos espirituais são os dons espirituais e o respaldo que Deus pode me dar para eu trabalhar para Ele. Essa é a bênção espiritual. E quando nós temos ataduras, muito provavelmente não podemos receber essas bênçãos, nem as materiais, nem as espirituais. Uma atadura é quando nós temos um erro, temos no nosso coração algum pecado que não podemos tirar de nós. As raivas, por exemplo, os rancores, as brigas, a inveja ou a cobiça. Ou talvez uma pessoa tenha inveja do seu vizinho, do seu amigo ou do seu parente, e essa pessoa vai e faz bruxarias e feitiçarias contra essas pessoas, desejando para elas o mal. E tudo isto se tornam ataduras para impedir que Deus possa me abençoar espiritual ou materialmente. Há pessoas que talvez não vão fazer bruxarias e feitiçarias, mas têm rancores no seu coração, raivas, não cumprimenta, é colérico, fala palavrões, ofende e briga no seu lar, gera discussões, gera brigas por causa do seu temperamento, da sua raiva, da sua ira. Tudo isso são ataduras. Há pessoas também que duvidam. Elas vêm na congregação, vêm na igreja, mas elas duvidam. Elas não creem que Deus fala, que Deus os abençoará. Então, isso também se torna numa atadura, porque a pessoa tem incredulidade nela. São essas as ataduras. É a reunião de muitas coisas que vêm na nossa vida e nos cercam para que nós não possamos receber as bênçãos de Deus. É isso. Bem, vamos seguir em frente. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Bem-vinda às Filipinas. Obrigada. Meu coração está cheio de felicidade, porque estou na sua presença. Nossa igreja nas Filipinas, em Nova Zelândia, amamos o Senhor. Irmã, eu conheci a igreja aqui nas Filipinas, mas agora estou me congregando em Nova Zelândia. E acabei de receber o dom da profecia. E quero servir ao Senhor. Gostaríamos de convidá-la que nos visite em Nova Zelândia. Irmã, gostaria de fazer a pergunta. Em Provérbios 25:15. Em Provérbios 25:15. You can read. By long forbearance, a ruler is persuaded, and a gentle tongue breaks a bone. Sister, can you please expound this verse? Poderia explicar esse verso 15, por favor, e como podemos aplicá-lo em nossa vida? O 15 diz: com grande paciência aplaca-se o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Aqui está falando sobre uma pessoa que tem muita paciência. Uma pessoa que não se deixa levar da raiva, da ira, onde o seu temperamento forte não se altera, mas, pelo contrário, é uma pessoa calma, pacífica, tranquila, que tem paciência aos seus superiores, porque aqui está falando de um príncipe. O superior também pode ser o seu chefe ou o gerente de uma empresa, que seja o seu chefe. Ele também pode ser. E pode ser que ele seja bravo, colérico e ele grita com você, mesmo você sendo funcionário dele, empregado do lugar, e ele grita com você, humilha você, mas você tem muita paciência com ele. E diz aqui que até a pessoa se aplacar de ver a forma tão pacífica de você ser,
essa pessoa começa a se aplacar também. É isso que nós chamamos também do bom testemunho, porque nós temos que nos deparar. Os que estudam se deparam com os seus professores, os seus mestres. Os que trabalham com os seus chefes, com os seus gerentes, com os seus patrões, com quem estiver encarregado. E as pessoas que têm os seus negócios, ou as suas microempresas, ou as suas empresas, eles são os chefes, eles são os patrões dos outros, dos seus funcionários. E se o funcionário tem tanta paciência com essas pessoas, que são talvez, que se alteram, que humilham os outros, que gritam com os outros, que insultam, xingam os seus funcionários, ou até o professor com os alunos, é bravo. Mas se esse aluno também tem paciência, ele amolecerá o seu professor, o seu mestre, e fará que ele fique calmo. É essa forma, é num sentido geral, que está ensinando que a paciência, que quando nós temos paciência, nós conseguimos amolecer muitas pessoas fortes e bravas com a paciência. É por isso que diz que nós devemos ser pacientes, mansos, simples, humildes. Deus sempre nos está ensinando isto. Então aqui está dizendo que quebranta, que é tão boa essa paciência que ela quebranta os ossos, fazendo uma ilustração simbólica, que a paciência consegue quebrantar até um osso que é duro para se quebrar, e quebranta, sensibiliza, amolece. Então, a nossa paciência faz que isto ajude muitas pessoas, e Deus quer que nós sejamos pacientes, humildes, simples em todos os aspectos da vida, no nosso lar, na nossa família, no trabalho, nos estudos, no negócio. Em tudo deve reinar a nossa paciência. É isso. Sim, vamos continuar. Good afternoon, Sister Maria Luisa. Boa tarde, irmã Maria Luisa. Sorry, excuse me, I'm emotional. Desculpe-me, estou emocionada. It's an honor É uma honra estar aqui na sua frente. to see you. I saw you in Canada. Eu a vi no Canadá, Who you were. mas eu não sabia quem era você. It is a privilege and honor. E é um privilégio e uma honra estar aqui. In the era of Sister Maria Luisa. É uma honra estar na época da irmã Maria Luisa. I have two questions. Tenho duas perguntas, You would allow me. se é que me permite, irmã. The first question is A primeira pergunta about curses. é acerca de maldições. I arrived to the church with a curse. Eu cheguei à igreja com uma maldição. Hot temper. Uma maldição? Sim, chegou com uma maldição de temperamento forte, de muito irada. And it's been orgulho. a big stumbling block for me. E tem sido uma pedra de tropeço para mim, Because I didn't value or have enough love for the things of God. porque não valorizava nem tinha temor pelas coisas do Senhor. The curse is also on my son. E a maldição, eu creio que está também no meu filho. And it's been very challenging. E tem sido muito um desafio. I feel I'm battling myself, but at the same time battling trying to help my son. E tento lutar comigo mesma e também tento lutar com o que meu filho está vivendo. I know that everything you speak Eu sei que is from the Lord. o que você fala vem do Senhor, irmã. Can you please advise me? I Poderia don't dar-me um know conselho com sua sabedoria, irmã? to, tackle or Como face these challenges, because the Lord promised me through prophecy that He would deliver. como ajudá-la com esse desafio que ela tem? But from Como that, quebrar essa how maldição? the Lord delivers me. O que fazer para que o Senhor me liberte dessa maldição? Como posso continuar, irmã? What can I do to O que posso fazer para resolver essa situação? Por que você sabe que é uma maldição? The Lord told me through prophecy that He would remove. O Senhor me disse em profecia que eu tinha uma maldição, e em sonhos também. E como é o comportamento do seu filho? Ele é seu filho? Yeah, my Yeah, how is the behavior of your son? he gets angry. very Se irrita muito easily, rápido gnashes his teeth. e faz com os dentes assim. He told me before Bem. that the devil told Ok. Irmã, não se preocupa mais com isso. No que tem a ver com a criança, isso aí não é uma maldição que ele herdou. As crianças nascem assim,
Diz na Bíblia que a teimosia nasce com o menino. Por natureza, as crianças são teimosas, mas quando ele for um pouquinho mais velho, ele mudará e isso vai sair dele, e ele será uma criança humilde, simples e obediente. E no que tem a ver com você, não se preocupa. O Senhor, Ele tem estado libertando você e limpando você de bruxarias, de feitiços, que é o mesmo que as maldições, tá bom? Então não se preocupa, segue no caminho do Senhor e Deus estará abençoando você, prosperará você na sua vida espiritual e estará lhe dando dons espirituais. E você estará se esquecendo totalmente dos dias ruins do seu passado e os dias de sofrimento. Você vai esquecer isso porque Deus tem grandes bênçãos para você. Continue em frente. My second question A segunda pergunta? is about a dream that I had with you. Eu tive um sonho com você, irmã Maria Luísa. Years ago, I had a dream of your visit. Em 2 anos antes, eu tive um sonho com sua visita aqui nas Filipinas. Went into a vehicle and we traveled. E nós entramos em um veículo, um carro e viajamos. When the vehicle stopped, I got out and I looked up in the clouds above the trees and you were standing there on the... E quando o veículo parou, ela saiu do veículo e já viu as nuvens e você estava aí em pé, como se estivesse em pé nas árvores. We were in Canada, in my hometown. E estávamos no Canadá. And when you opened your mouth to speak, it was not your voice, it was... E quando abriu sua boca para falar, não era sua voz, senão a voz de Deus. You pointed in a spot and you said, Você apontou um lugar, my church will be, I will disse, put my church minha igreja vai estar aí. Sister, my question is, Minha pergunta é, Qual cidade foi? In which town was the dream that he was pointing? In Saskatchewan. Saskatchewan, que é uma cidade do Canadá. Ok, sim. Canadá. You said that, or the Lord's voice said that. E na voz do Senhor disse, minha igreja vai estar aí em Saskatchewan. There is going to be the church. E aí vai estar a igreja. Sister, my question is, Minha pergunta é, irmã, is the dream a promise of the é o sonho uma promessa de Deus? O Senhor me faz promessa por meio de sonhos? Além da profecia? E como posso cuidar dessa promessa? Porque é um desejo no meu coração que a igreja chegue lá. As of now, Tagalog is the second most spoken language in my province. Na cidade do Canadá, o filipino é o segundo idioma mais falado no Canadá, nesse lugar. There are 43,000 Filipinos. Tem 43 mil filipinos no Canadá, nessa cidade. Ela quer que a igreja esteja lá? Para que os filipinos vá à igreja? Não se preocupa, irmã, porque Deus fez a promessa por meio desse sonho e é uma realidade. O que Deus fala por meio de sonhos se cumpre. O que Deus fala por meio de visões se cumpre. E a profecia é a mesma coisa. Deus fala por sonhos e Ele faz promessas. E Ele fez para você essa promessa. É essa palavra de Deus. Isto vai se cumprir no tempo de Deus. Não se preocupa, porque isto vai acontecer. Talvez você consiga ver essas coisas acontecendo, essas bênçãos e as promessas que Deus tenha feito. E além do mais, como Deus também estará abençoando você grandemente, Ele também a usará para profetizar, para falar, para pregar a palavra do Senhor. Então, continue. Irmã Maria Luísa, bem-vinda. Desculpe minha emoção, mas é uma honra tê-la em frente. O Senhor me fez essa promessa de estar na sua frente quando eu estava na Colômbia há mais de 10 anos. E o Senhor guardou esse momento para tê-la agora aqui em frente. O Senhor a abençoe, irmã. Sim, obrigada. Tem uma pergunta. E se encontra em 2 livros da Bíblia. Vou ler em Gênesis 49. No verso 5. Sim, irmã, pode ler. Diz, Simeão e Levi. Vou ler aqui no verso 1.
no capítulo 49, verso 1 diz: chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e vos declararei o que há de acontecer nos dias vindouros. No verso 5 diz: Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são instrumentos de violência, suas espadas. Em seu conselho não entra minha alma, nem minha glória se ajunte com seu agrupamento. Porque em seu furor mataram homens, e em sua imprudência jarretearam touros. Maldito seja seu furor, pois era forte, e sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Vou ler agora em Deuteronômio 33. 33. Vou ler no verso 1 e vou passar ao verso 8. Ao 8. Diz no verso 1: essa é a bênção com a qual Moisés, varão de Deus, abençoou os filhos de Israel antes de morrer. Vou ler agora o verso 8. De Levi disse: dá, ó Deus, teu tumim e teu urim para o homem de teu agrado, a quem provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Verso 9. Quem disse de seu pai e de sua mãe, nunca os vi, e não reconheceu a seus irmãos, bem a seus filhos conheceu. Pois eles guardaram tuas palavras e cumpriram tua aliança. Eles ensinarão teus juízos a Jacó e tua lei a Israel. Colocarão o incenso diante de ti e o holocausto sobre teu altar. Abençoa, ó Senhor, o que façam e recebe com agrado a obra de suas mãos. Fere os lombos de seus inimigos e dos que o aborreçam, para que nunca se levantem. Minha pergunta, irmã, é que na primeira leitura que fiz em Gênesis, aí Jacó está dando uma profecia. Bênçãos e maldições. Bênçãos. Essas palavras que ele diz a Levi primeiro são muito duras, certo? E entendo também que preconizam, fala que eles... Porque, vamos dizer, essas palavras fortes e essa maldição que Deus proferiu para eles era porque eles eram pessoas afastadas de Deus. Eles foram maus, eles fizeram coisas ruins diante de Deus e eles se afastaram do caminho do Senhor. E fizeram a sua própria vontade. E por isso diz que eles mataram pessoas e fizeram muitas coisas más. Então, foi por isso que esta maldição disse que por eles terem sido assim, eles não entrariam dentro do povo do Senhor, dentro dos escolhidos e abençoados por Deus, que eles não fariam parte disso. E isso aconteceu, Mas acontece que quando Deus já escolheu o povo de Israel, quando Deus escolheu o povo de Israel com os 12 filhos de Jacó, Deus escolheu a tribo de Levi, depois deles terem sido pessoas ruins, afastadas de Deus, que andavam sem lei, porque toda a família e os filhos de Jacó, antes do chamado que Deus fez para Jacó com os seus 12 filhos, antes desse chamado, eles eram pessoas más, que pecavam, que cometiam muitos pecados diante de Deus. Mas uma vez que Deus permitiu que Jacó e os seus filhos fossem morar no Egito, então lá Deus disse que ele formaria o seu povo. E ele formou o seu povo com as 12 tribos, das quais alguns deles tinham sido pessoas más, tinham feito coisas erradas diante de Deus. Mas Deus queria formar um povo e ele ia transformá-lo, ia mudá-los, ia perdoá-los.
E é assim como aos da família de Levi, ele os chamou da tribo de Levi, que eram os sacerdotes. Então, o que Deus fez? Transformá-los, mudá-los. Eles eram tão ruins, mas Deus os chamou de sacerdotes. Então, eles seriam os sacerdotes do povo de Israel. Trabalhariam em todo o território, ministrando diante de Deus e fazendo bem e ajudando as pessoas. Então, Deus fez isso, fez um chamado a cada tribo. Porque Deus quis formar já o seu povo quando os tirou do Egito da mão de Moisés. Então, Deus se esqueceu das ações más que eles fizeram, de todos eles, porque Deus tinha um plano de salvação e Deus tinha de executar o seu plano, mesmo com pessoas que tivessem sido ruins e que tinham se esquecido de Deus, mas como para Deus nada é impossível, transformar corações não é impossível, limpar e fazer chamados não é impossível. Então foi isso que ele fez. Ele se esqueceu disso, os transformou, os limpou e disse: vocês serão a tribo de sacerdotes que servirão o povo de Israel. Foi isso que aconteceu. Bem, aí nós vemos a misericórdia de Deus. Hoje em dia acontece o mesmo conosco. Antes de conhecer o caminho de Deus, algumas pessoas foram muito ruins, fizeram muita maldade. E Deus os muda, os transforma, perdoa eles, transforma as suas vidas e os seus corações e os perdoa. E então dá bênçãos para essa pessoa, lhe dá dons espirituais e faz que essa pessoa trabalhe e pregue para Deus. É isso o que Deus faz na sua misericórdia e no seu amor. Agradecemos o Senhor. Seguimos? Good afternoon, Sister Maria Luisa. May the Lord bless you. Irmã Maria Luisa, boa tarde, que o Senhor a abençoe. E o Senhor me disse faz muitos anos que eu estaria diante de sua serva e que faria uma pergunta, e hoje que se cumpre essa promessa. My question is in Leviticus chapter 26, verse 19. Can you repeat, sister, the question? My question is in the book of Leviticus chapter Levítico, chapter 16. 26, verse 19. Levítico 26, 19. Can I read it? Sim. I will break the pride of your power. I will make your heavens like iron and your earth like bronze. If you could please explain. Poderia explicar, irmã, that says, I will a parte que make your diz, heavens like iron and your earth like bronze. a parte que diz: farei vosso céu como ferro e vossa terra como bronze. Disse, poderia explicar essa parte, irmã, por favor? Bem, no 19. Quebrantarei a soberba de vosso orgulho e farei vosso céu como ferro. Aqui está querendo dizer que uma pessoa, após ter ouvido a palavra de Deus, depois de ter ouvido os mandamentos que o Senhor lhe ordena que cumpra, que agrade a Deus, e essa pessoa desobedece. Por que desobedece? Porque tem orgulho no seu coração, porque é rebelde e teimosa. Por isso diz aqui: quebrantarei a soberba de vosso orgulho, por serem desobedientes. Não quis obedecer os mandamentos do Senhor. Então diz: farei de vosso céu como ferro. Quer dizer que, ao invés de Deus lhe dar uma bênção do céu, esse céu se tornará para essa pessoa como ferro, que não pode se passar por meio dele. Então a pessoa não pode passar ao céu porque é ferro, ficará lá, perderá a bênção de Deus por desobediente, por incrédulo. Então diz aqui que ao invés de estar nos céus com Deus, com essas bênçãos, diz que é um ferro para ele, o céu não pode passar por ele. É uma ilustração simbólica. Então diz: farei vosso céu como ferro, e vossa terra, quer dizer onde nós estamos pisando, como bronze. Porque o bronze, ele também é duro, você não poderia passar por ele. Então a pessoa não pode desfrutar das bênçãos de Deus. Porque para que a pessoa compreenda, está ilustrando aqui com as coisas físicas e materiais que nós não poderíamos passar por meio delas.
está querendo nos fazer entender que Deus fará a vida difícil e impossível para um ser humano, homem ou mulher, que seja desobediente, que seja incrédulo e que não valorize a obra de Deus, a palavra de Deus. Então a sua vida se tornará um martírio, será difícil. É isso. Sim. Aqui nós estamos falando das consequências para os desobedientes. Sim. Bem, essa é a pergunta da irmã, não é? A consequência de um desobediente, o que acontece ou o que pode acontecer na vida. Que Deus nos guarde. Tomara que Deus sempre nos abençoe. E assim, os meus queridos irmãos e irmãs, no dia de hoje, o Senhor distribuiu já bênçãos, o Senhor libertou e Ele deu muitas bênçãos a cada um. Estas bênçãos vocês verão ao longo do tempo, ao longo dos dias, das horas, vocês verão as bênçãos de Deus. E eu desejo, com todo o meu coração, que o Deus dos céus, que prometeu hoje, bênçãos para todos vocês, que vocês vejam logo essas bênçãos. Vocês sigam em frente neste caminho. Nunca vão embora deste caminho, mesmo que vocês tenham de viajar, de mudar de um lugar ao outro. Onde quer que vocês forem, Deus estará com vocês. Deus estará olhando e observando, e Deus fará a sua obra e a sua promessa como Ele prometeu para cada um de vocês. Continuem em frente. E aos meus queridos irmãos e irmãs aqui das Filipinas, eu desejo com todo o meu coração que o Deus dos céus dê em breve os dons espirituais abundantemente e em perfeição para vocês, para que vocês possam evangelizar este grande país. Que sejam vocês a ferramenta na mão de Deus ou o instrumento nas mãos de Deus, para que este povo, ou esta cidade, ou este país, conheçam que existe um Deus verdadeiro, um Deus vivo e de poder. E o meu Deus abençoe todos vocês. Vamos orar ao nosso Deus para pedir a Deus mais bênçãos. As suas petições, os seus desejos, as suas necessidades, o que vocês tiverem neste momento, coloquem diante da presença de Deus. Santo Pai, Pai Celestial, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, quem tu enviaste pela boca de todos os teus profetas, e ele veio há mais de 2000 anos, o Senhor, tu, Senhor, em carne estiveste na terra com alguns, e eles viram a tua glória, a tua manifestação, mas nós hoje também vemos a tua glória, vemos a tua manifestação. Te sentimos nos nossos corações, na nossa vida, na nossa alma, porque nos mudaste e nos transformaste. Pai Celestial, te agradecemos pela tua misericórdia e pelo teu amor, e envia o teu poder, Senhor. Envia a tua misericórdia, as tuas promessas sobre todos os irmãos e as irmãs que estão hoje presentes e também os que estão nos vendo no vídeo. Que tu estendas a tua mão, que tu faças milagres e sinais em cada um, que abençoes eles, que ouças as suas petições, as suas orações e tudo o que eles estão pedindo a ti, Senhor. Santo Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, coloca a tua mão poderosa na cabeça de cada um e abençoa, Senhor, e cura e tira as doenças. Abençoa, Senhor, com os dons espirituais. Abençoa todos com o batismo com o Espírito Santo. Dá para eles os dons em perfeição. Dá cura para os seus corpos, cura física, tira as bruxarias, as feitiçarias, as maldições, limpa, liberta cada um. Que cada um tenha alegria, regozijo e paz na sua vida, nos seus corações, que o poder do alto desça com poder sobre cada um. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos, Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Para ele seja a honra e a glória. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Toma.
Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Agradecemos ao Senhor. Que o meu Deus abençoe vocês grandemente. Muito obrigada. Obrigada, irmãos e irmãs das Filipinas. Obrigada por me receber com carinho. Obrigada pelo seu amor e pelo seu afeto. Que Deus abençoe vocês.